Olá, boa noite. Bem-vindos a mais uma semana do programa A Voz do Trabalhador. E como todos os anos, a gente reserva uma segunda-feira, um dia de outubro, para um programa especial. Afinal, nós estamos no Outubro Rosa e é nosso dever ajudar na conscientização das mulheres sobre a importância de cuidar da sua saúde, de fazer os seus exames preventivos. Principalmente nesse mês, né, com foco nos exames de mama e de colo de útero. E o programa hoje é mais que especial, porque a gente traz uma história real de uma mulher que teve o diagnóstico de câncer de mama em estágio inicial. Ela fez o seu tratamento, se curou e ela vai contar um pouco pra gente sobre essa trajetória. E também vamos conversar com uma psicóloga e ela vai nos ajudar a entender como o acompanhamento psicológico é importante durante o tratamento. Hoje é segunda-feira, 27 de outubro de 2025 e o programa A Voz do Trabalhador já começou. O câncer de mama é a multiplicação desordenada de células anormais nas mamas, resultando em um tumor maligno que pode invadir outros tecidos e órgãos. De acordo com o Instituto Nacional de Câncer, o INCA, o tipo de câncer mais comum entre as mulheres no Brasil e no mundo, embora também possa afetar os homens. A incidência é de 66,5 novos casos para cada 100 mil mulheres e é a primeira causa de morte por câncer em mulheres no Brasil. E como sempre comentamos aqui, né? Ninguém conhece melhor o seu corpo do que a própria mulher. Sendo assim, pessoal, é muito importante ficar atento a alguns sinais. Você, mulher, olhou no espelho ou fez o autoexame das mamas, percebeu algum nódulo, algum caroço persistente na mama, no pescoço ou nas axilas? Percebeu se tem a saída espontânea de líquido nos mamilos? Lesão na pele da mama ou aquele aspecto de casca de laranja, sabe, meio enrugadinho assim? Aumento progressivo da mama ou mudança no formato do mamilo? Esses são alguns sinais de que pode haver algum problema. Além disso, é imprescindível fazer a mamografia todos os anos, principalmente se tem um histórico de câncer de mama na família. E foi em um desses exames de rotina que a aposentada Regina Trida Gandolfi descobriu um nódulo na mama esquerda. Aqui ao meu lado, a Regina, a minha mãe, que eu tenho muito orgulho de entrevistar hoje. Ela vai contar um pouco dessa trajetória, porque a coragem e a fé durante todo o tratamento dela vai encorajar muita gente. Minha mãe tem 76 anos, ela tem 3 filhos, 4 netos, 2 bisnetas, é aposentada, mas cheia de vigor, e ela é hoje voluntária do Hospital de Câncer de Catanduva, além de ministra de Eucaristia. Mãe, bem-vinda, obrigada por você ter aceitado o convite, por contar um pouco dessa história para tantas mulheres, né, para servir de alerta. Boa noite a todos. Aceitei de imediato o convite da minha filha, porque isso talvez sirva para muita gente que não se preocupa com certos sinais. Todo ano eu fazia a mamografia. Com quantos anos a senhora começou a fazer? A senhora lembra? Depois de uns 50 anos comecei a fazer, desculpa. E eu fazia todos os anos. De um ano para o outro eu fui fazer e a médica me chamou e falou: olha, estou vendo alguma coisa diferente aqui na sua mama. É um nódulo muito pequenininho, então eu vou te encaminhar para um médico oncológico. Como é que foi a partir daí, né? Então fez a mamografia. Aí eu fiz a mamografia, notaram tudo.
Aí eu assustei um pouquinho, porque quem que não assusta, né? Mas eu falei, não, já que apareceu, a gente vai atrás e vamos fazer tudo que for possível. Ô mãe, quando a senhora recebeu o diagnóstico mesmo, é câncer? A senhora perdeu o chão, a senhora ficou com medo? Como é que foi a reação? Porque tem muita gente que relata que sim, eu perdi o chão, eu fiquei com medo de morrer. O que a senhora sentiu? Olha, medo todo mundo tem, tá? Eu não perdi o chão. Não perdi porque eu tenho muita fé. Então eu sou, assim, uma pessoa muito forte, graças a Deus. Deus me deu esse dom muito forte e eu aceitei a doença e fui ver tudo o que eu precisava fazer. Fui encaminhada para um médico oncológico, um médico excelente, um médico humanitário, Dr. Hugo Vicente. Ele fez todo o meu pré-operatório, ele me operou e foi no dia 19 de outubro de 2019. Operei tudo, correu tudo bem, graças a Deus. Minha filha cuidou de mim depois da operação. E aí, em dezembro de 2019, eu comecei a fazer a radioterapia. Eu fiz 25 sessões no Hospital de Câncer de Catanduva. Todo o seu tratamento foi pelo SUS, né, mãe? Todo o tratamento foi pelo SUS e maravilhosamente eu fui atendida neste hospital. Eles são muito humanitários, eles são muito delicados, eles tratam a gente muito bem. Então, gente, não tenham medo, corram atrás quando vocês perceberem alguma coisa. Não precisei fazer a quimioterapia, estou tomando aquele remedinho de hormônio já fazem 6 anos. Vou tomar por mais um ano, porque a médica falou para mim, não, vamos tomar para ter mais chance de cura mesmo. Então, essa foi a minha história, eu continuo. Hoje, eu me tornei uma voluntária do câncer, vou lá, ajudo na enfermaria onde estão os doentinhos paliativos. A gente leva muita fé, né, no coraçãozinho deles. Tem uns que já estão assim bem no finalzinho, mas a gente procura levar muito amor, muita fé e pôr Deus na frente de tudo. Então eu agradeço muito o que Deus fez por mim. O que Deus fez por mim e estou aqui hoje, são e salva, graças a Deus. E quem precisar de alguma coisa, gente, procurem. Não fiquem escondendo nada. Procurem ajuda, que tudo tem resultado positivo. A senhora hoje continua fazendo acompanhamento, né? Acompanho uma vez por ano, eu faço todo o acompanhamento para ver se, mas graças a Deus não tenho nada, dá tudo negativo. São exames de mamografia, ultrassom de mama, a densitometria óssea para ver se não tem nada nos ossos. Então é assim, a gente tem que fazer. A cada 6 meses, né? Passa com a médica. Cada 6 meses eu passo e uma vez por ano eu faço os exames. E aí continua tomando remédio, né? Esse é o tratamento. Depois que acabou a radioterapia, foram 25 sessões. 25 sessões no Hospital de Câncer. Teve algumas sequelas, assim, durante o tratamento, sim, né? Teve alguma queimadura. Uma queimadura na pele, mas a gente não que é uma coisa absurda. Não, dá para aguentar e a gente tem que fazer. Qual foi
o sentimento a hora que a senhora bateu aquele sino da esperança? Ah, não tem palavras, não tem palavras. É uma emoção muito, muito, muito grande saber que você está ali batendo aquele sino, que você está curada. Infelizmente, tem umas pessoas que tocam o sino e voltam a ter a doença. Mas, graças a Deus, eu estou sendo muito abençoada. E como é que surgiu o desejo da senhora se tornar uma voluntária do Hospital de Câncer? Não sei, me tocou o coração. Foi numa vez que eu fui passar pela médica e eu vi todo aquele pessoal ali, uns mais atacados, outros mais assim, né? E então eu falei, me tocou o coração. Eu falei, gente, eu acho que Deus está me chamando para mim vir para cá. Aí eu falei com a nossa coordenadora, a Luciana Vargas, e prontamente ela já me colocou e eu já comecei e estou até hoje, tá? Então eu me sinto muito, muito gratificante em tudo que eu faço. E aí é uma conversa, né, ali no hospital, uma mensagem de esperança, uma mensagem, eu passei por isso e eu venci. Com certeza, com certeza, com certeza. É uma experiência que não tem como você explicar. É uma que vem de dentro, entendeu? Então vem de dentro, você não sabe. Então você transmite aquilo que você tem para as pessoas que estão precisando naquele momento, entendeu? Então a gente sente que a pessoa, quando você sai do quarto da enfermaria que você vai fazer a visita, você sente que a pessoa já está com aquele olhar diferente. Muitos até esperam a visita. Esperam a visita, a gente chegar, entendeu? Os acompanhantes também, a gente é muito bem recebido, a gente ora com eles oram todos com a gente e pedem muita oração para eles. Então a gente faz as orações para eles, tudo, e o que tiver no meu alcance, que eu puder fazer, eu estarei aqui. Se a senhora pudesse deixar uma mensagem, então é essa: se cuidem, qualquer sinal, menor sinal, cuide da sua saúde. Com certeza, não tenham medo, gente. Não tenham medo, porque hoje a medicina está muito avançada e tudo que é no começo é bem mais fácil de tratar, tá? Então se cuidem, gente, principalmente as mulheres. Vamos se cuidar porque o mundo precisa de nós. É isso aí. Tudo que, principalmente o câncer de mama, se você descobrir muito no início, a chance de cura aí é maior que 90%. Então não tenha medo. Eu sei que às vezes a gente, né, fica apreensiva, principalmente se você tem filho, você fica pensando, né, o que vai ser do meu filho, mas o tratamento, faz o tratamento, dá tudo certo. E às vezes você vai fazer o seu exame e não dá nada. Então, preventivo é muito importante. E é importante também salientar que os homens precisam se autoexaminar, porque o câncer de mama também atinge os homens. Então, de olho na saúde. Eu vim de azul e rosa, outubro rosa, novembro azul, porque lembrando que novembro é novembro azul, é conscientização da saúde masculina, então a gente já chama atenção para a importância dos homens cuidarem. As mulheres ainda se cuidam mais, os homens ainda têm um pouco de preconceito, deixam um pouco para lá, e é preciso cuidar da saúde. A gente sempre bate nessa tecla aqui no programa. A saúde em primeiro lugar, para que você possa trabalhar e para que você possa também desfrutar dos momentos em família. Mãe, obrigada por compartilhar a sua experiência com a gente, por participar. Obrigada eu, porque assim eu pude dar o meu depoimento para várias pessoas e quem sabe alertar muita gente, né? Tenho certeza que muitas pessoas se sentiram tocadas e vão aí repensar melhor se não está na hora de se cuidar. Agora a gente vai fazer um breve intervalo e já volta. O
Sinal, Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação de Catanduva e região, atua para assegurar o cumprimento dos direitos dos trabalhadores da alimentação. A lei não garante ticket, cesta básica, plano de saúde, participação nos lucros, entre outros benefícios, mas o sindicato sim, através do Acordo Coletivo de Trabalho. O Sinal também oferece assistência jurídica e desconto em algumas lojas e serviços do comércio de Catanduva e região. Possui ainda apartamento em Sales, Borborema e Praia Grande e convênio com o Clube dos Trabalhadores Rurais, que garante a utilização da piscina e quiosques. Não fique só, fique sócio do Sinal. Rua Lagoas 123, no centro de Catanduva. Mais informações pelos telefones 3531-0400 ou 99636-2047. O programa Voz do Trabalhador já está de volta e agora em nosso estúdio eu recebo a Silvia Helena Cardoso do Amaral. Ela é psicóloga clínica, psicopedagoga e pós-graduada em psicanálise clínica, docência do ensino superior, psicologia sexual, saúde mental, terapia de casais, neuropsicologia e ela também é escritora de livros infantis. Bem-vinda, Silvia. Obrigada por aceitar o nosso convite para falar de um tema tão importante. Eu que agradeço. Muito obrigada. Vamos começar então. Silvia, enfrentar um diagnóstico de câncer de mama, por si só, ele é um dos maiores, acho que, desafios para a mulher, né, que ela pode viver. Porque ela pensa assim, eu posso morrer? Eu posso deixar alguém? E também, vou perder meu cabelo? Tem toda uma autoestima envolvida, né? Eu posso ficar sem minha mama? Então, é muita coisa envolvida para a mulher, né? Exatamente. Assim, quando surgiu o movimento, né, do Outubro Rosa, em 1990, foi com esse intuito, né? Das mulheres se tocarem e terem a prevenção muito antes para não chegar à perda de cabelo, uma quimioterapia muito mais pesada. Porém, esse processo emocional psicológico afeta demais no tratamento em si. Por quê? A mulher vem com essas questões mesmo, né? Medo, insegurança, às vezes o choque, né, de estar recebendo um diagnóstico, né? Então, isso afeta diretamente. Não só no choque, na identificação ou no recebimento deste diagnóstico, como as possíveis causas que ele me trará. A finitude, a perda do cabelo, a mutilação da mama, né? Às vezes cicatrizes que ela vai ter que conviver com o resto da vida, né? Porque embora a medicina esteja muito avançada, mas ainda você falar câncer é uma coisa que choca muito, Exatamente. Né? Nós não estamos preparadas para receber um diagnóstico desse, mesmo porque a gente sabe, né, que tudo que é precoce é muito mais eficaz. Sim. Porém, a gente não sabe quando é início, quando não é. Também existe o processo de negação, né? Às vezes não me tocar, porque também às vezes é cultural, a mulher não ficar se tocando tanto. Hoje, graças a Deus, nós temos essa liberdade. E quando quis saber se é tardio ou não? É só após o diagnóstico mesmo, né? A biópsia e receber esse diagnóstico de câncer de mama. E no Brasil, a gente fala muito do câncer de mama, mas o Outubro Rosa também abraça o colo de útero, colo né? De útero, e fala-se pouco sobre o colo de útero, né? Exatamente. E é uma causa de morte muito recorrente entre as mulheres. Exatamente. Eu tive câncer de colo de útero. Poxa. Quando eu tinha 20 e poucos anos. E você fala com efeito de causa. E aí eu fiquei com medo. Mas o meu maior medo era não poder ter filhos. Olha. Eu falava porque eu tive que passar por uma cirurgia. E mulher envolve isso, né? Maternidade, amamentação. Então, o útero e o seio são os órgãos vitais para uma mulher se sentir feminina, atraente, sexual, produtiva, né? Exatamente. Então, exatamente, é um diagnóstico em que vai mexer totalmente com o emocional e psicológico dessa mulher. Mas eu falo, o exame preventivo é a melhor coisa. Com Você certeza. tem que fazer todos os anos, Com porque certeza. Com medo ou não a gente tem que enfrentar. O meu maior medo era não ter filho, mas graças a Deus foi tudo bem. Tenho o meu pequeno que está aqui acompanhando hoje. Dá medo, mas é aquela coisa, vai com medo mesmo, porque a gente tem que cuidar da nossa saúde. Exatamente. Qual que é a importância
para a mulher dessa rede de apoio durante o tratamento? Rede de apoio de família, amigo, mas também do acompanhamento psicológico. É o que eu sempre digo, né? A família se mobiliza, ela está com uma rede de apoio muito forte, mas porém muitas vezes também não está preparada para fortalecer essa pessoa, essa mulher, dar muito suporte para ela, porque emocionalmente eles também estão abalados. Às vezes não sabe nem o que Exato, falar, né? não sabe o que dizer. E às vezes, ao invés de passar segurança, estabilidade emocional, passa medo e insegurança. Né? Então, qual é o indicado? Né? Procurar tratamento psicológico antes do diagnóstico, para essa mulher ficar fortalecida, entender que o diagnóstico não é uma sentença, mas é um tratamento. O período do tratamento é importantíssimo para ela se fortalecer, perceber a autoimagem, a autoestima, porque como nós dissemos, existe a quimioterapia, radioterapia, às vezes cirurgia, retirada de mama, cicatrizes. Então essa mulher precisa estar em contato com o psicólogo para trabalhar as emoções e o psicológico, porque o psicológico é o que comanda as emoções, né? Os seus pensamentos intrusivos, as suas inseguranças. Então, estando com esse suporte, ela tem mais possibilidade de cura. Exatamente, ela não deixa que a emoção abale e aí interfira. É porque o diagnóstico não vem só no corpo, né? Exato. Você E fica aí, com medo, se os dois estiverem, tudo. o corpo em tratamento e a mente em tratamento, o prognóstico dela é eficaz. Sim. Eu já ouvi relatos de algumas mulheres que elas dizem que após o diagnóstico e durante o tratamento, elas se tornaram novas pessoas. Você sente isso, Sim. Silvia? Assim, é um processo, tá? Então, assim, esse processo, ela passa pela aceitação da nova mulher. E depois, o que ajuda ela nessa aceitação é a possibilidade de vida, porque a gente não trabalha o diagnóstico isoladamente, porque ela traz muito a questão da finitude. É como você disse, não é só o medo de não ter filho, é o medo de não viver, de não conseguir passar por esse tratamento. Então, o trabalho psicológico, ele vem fortalecer essa mulher para o pós, para ela estar pronta, né, para retomar a vida funcional, a vida social, a vida familiar e se sentir, né, uma nova mulher. E ela vem com essa garra. Quando termina as quimio, ela fala: nossa, Silvia, consegui. Então preciso viver tudo que eu não vivi, porque era o medo. Medo da finitude, medo de não conseguir. E às vezes antes de você receber um diagnóstico como esse, você dá depois, né, que tudo passa, começa a dar mais importância para a vida, né? Sim. Eu preciso parar de me importar com pequenas coisas, porque a gente viver hoje pequenos momentos, porque a gente nunca sabe o dia de amanhã. Porque hoje a gente vive numa ansiedade absurda com o futuro. Eu sempre digo, o futuro não existe, porque quando ele existir, ele é hoje. E a gente tem que se preocupar hoje, viver todos esses momentos hoje, na importância da família. Sabe aquilo que o dinheiro não compra? Uhum. Né? Os valores, a família, os filhos, o bem-estar, e isso é o que conta. E quando a pessoa passa por essa linha, né, muito fininha, que ela pode deixar de existir ou existir de uma forma debilitada, ela começa a valorizar a vida. Não precisa chegar a isso, né? Não, vamos de começar forma a pensar nenhuma. antes, né? Exatamente, vamos nos cuidar. E a prevenção hoje é bem em torno disso. Não é só você se tocar e perceber algo, é tocar a mente. Como eu estou? Minha vida está acelerada, eu estou muito assoberbada, eu estou carregando o mundo ou achando que sou um polvo, tenho 8 tentáculos. Não, vamos serenar? Um dia de cada vez. Exatamente. E como que a gente lida com as pessoas? Porque tem as pessoas que se revoltam, às vezes que se negam a fazer o tratamento. Como lidar com essas pessoas? É por isso que eu digo, antes de ter um diagnóstico, essa pessoa precisa já estar sendo acompanhada, para que não haja essa revolta e pode, às vezes, milindrar o tratamento ou estendê-lo. Né? Porque quanto melhor estiver o seu psicológico, melhor a sua saúde. O seu organismo vai corresponder ao tratamento. Então, quando as pessoas estão muito revoltadas, é um processo que a gente entende de negação, de revolta, que ela não quer passar por isso.
E ela estando em tratamento, ela vai entender que é uma doença que ninguém escolhe ter, mas que todo mundo pode lutar contra. Vamos trabalhar isso? Vamos melhorar o emocional? Vamos entender o que é a doença e qual é o meu prognóstico? É porque às vezes eu acho que as pessoas têm medo, né? Eu não quero aceitar, não quero me tratar porque eu vou passar por uma quimioterapia, eu vou ter um efeito colateral, eu vou sofrer, será que adianta? Então... E isso é legal estar em tratamento psicológico, porque vai ser abordado todos esses processos. E ela vai entender que a quimio dói, às vezes ela tem um efeito colateral pesado, não são todas, mas sim, que pode cair os cabelos, que pode ter uma reação contra aquilo, mas é essencial, é primordial para a cura. Sem aquilo, você realmente não vai viver, né? Exatamente. Silvia, e qual é o papel da fé, independente da gente falar de religião, mas qual que é a importância da fé durante esse tratamento? Olha, eu trabalho com o tripé. Nós somos mente, corpo e espírito. Não tem como você cuidar do corpo, cuidar da mente se o teu espírito estiver fraco, debilitado, sem fé. A fé é tudo. Eu acredito muito em Deus e eu acho que... Acho não, tenho certeza, Deus está acima de todas as coisas. E se você alimentar a sua fé, é um positivismo que você manda para o teu organismo todos os dias. E a gente sempre fala, apenas por hoje, né? Então, hoje eu venci a químio, hoje eu venci a dor, hoje eu venci a solidão, hoje eu venci todos os meus medos. Por quê? Além de ter todo o acompanhamento multidisciplinar, às vezes que é necessário, a rede de apoio, a nossa fé. Importantíssimo, né? A gente vê às vezes... primordial. E tem estudos que falam que a fé hoje Isso. é importantíssima e ajuda na cura das pacientes. Porque a fé é a esperança daquilo que não se vê. Então, se eu tenho medo de passar por um processo e não conseguir, a fé me traz essa estabilidade. Eu estou passando por algo, mas isso vai ter um fim. Eu vou conseguir passar por isso. Então, a fé alimenta as esperanças, o positivismo, o otimismo e você consegue passar por ele. Independente de religião, Independente né, de Silvia? religião, exatamente. Eu estava até assistindo uma série de entrevistas e uma moça falou, falou que o suporte dela é a fé. É total. Ela se apegou a isso e ela está enfrentando... Não abandonar, né, todo o tratamento, mas Sim. estar ali... Alinhado, caminhando junto. Pareado. Então, um recado hoje para as mulheres que estão em tratamento ou estão aí pesquisando, né? Às vezes notou alguma coisa, está esperando o diagnóstico. O que você falaria para essas mulheres? Eu digo o seguinte, alimenta a sua fé, sua esperança, se apoie na tua rede de apoio e procura um tratamento psicológico, porque você vai aprender a transformar dor em força, a doença em sucesso, em avanço, em transformação e o processo na cura. Então vamos nos ajudar, porque quando a gente adoece fica difícil, né, da gente ter a nossa própria ajuda. Então nos ajudar faz muito bem. Então procure essa rede de apoio, esteja alicerçada na fé, na sua crença, que tudo vai dar certo. Silvia, obrigada. Eu que agradeço. Pelo seu depoimento, pela sua ajuda. Tenho certeza que muitas mulheres vão se sentir fortalecidas e começar a pensar de uma outra forma. E lembrar, né, a mulher não é só um corpo, né? Ela vai além. O corpo sofre transformação com o tempo, você estando com cicatriz ou não. O processo de cair o seu cabelo é um processo. Graças a Deus o cabelo retoma e você vai ser linda de todas as formas. É isso aí, e a família apoiar, né? Falar, Exatamente. você tá linda. Exatamente. Nossa, como você tá maravilhosa. Dar esse ânimo Dá esse mesmo. suporte. Dá esse suporte. Ela precisa. É isso aí. Silvia, obrigada. Obrigada viu? meu bem. Pessoal, o diagnóstico de câncer de mama, ele não é uma sentença de morte. Pelo contrário, quanto antes você descobri-lo, maior são as chances de cura. Dá medo? Com certeza, quem que não tem medo de adoecer, não é verdade? Mas o importante é saber que nós não estamos sozinhas. As equipes, por exemplo, do Hospital de Câncer, elas estão preparadas para nos receber
com aquele carinho que a gente precisa para enfrentar essa fase da melhor forma possível ou que ela seja menos dolorosa. Além disso, nós encontramos apoio em outras mulheres, compartilhamos histórias, vivências. Nós somos a nossa rede de apoio também, nós mulheres. A gente se fortalece quando nós estamos juntas. Mesmo que você não tenha enfrentado a doença, mas você pode ajudar uma outra mulher que esteja passando por esse momento, seja com uma oração, com uma palavra de força, de incentivo. Então, nós encontramos apoio em nós mesmos. Por isso, atente-se aos sinais do seu corpo. Como nós dissemos, ninguém melhor que a mulher para se conhecer. E se algo estiver errado, procure um médico quanto antes, o mais rápido possível. Dessa forma, a gente encerra o programa de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado do tema, dos nossos testemunhos, da Silvia, que veio trazer palavras tão importantes sobre esse acompanhamento psicológico durante o tratamento. E depois que o programa for ao ar, ele vai estar disponível nas nossas redes sociais, no canal oficial no YouTube do Sindicato da Alimentação. E aí é só compartilhar nos seus grupos e para mulheres que estejam ou não enfrentando essa batalha. Eu desejo do fundo do coração que você tenha uma ótima semana e que, se você estiver enfrentando a batalha contra o câncer de mama ou do colo de útero, que você tenha muita fé e muita força. Tudo vai ficar bem. Boa noite e até a próxima semana.